80 anos. É o que eu tenho. 80 anos. E o endereço na minha última declaração de imposto de renda, a última que eu fiz há 3 anos, é um estacionamento na Vila Madalena, em São Paulo. Escrevi eu mesmo, com a minha própria letra, na caixinha do formulário. Estacionamento público, Rua Aspicuelta, Vila Madalena, São Paulo. Porque é lá que eu durmo. Num Volkswagen Gol 2005, com 190 mil quilômetros no contador, um saco de dormir comprado num brechó da Consolação por R$20 e uma sacola de supermercado com 2 mudas de roupa dobradas do jeito mais caprichado que eu consigo. Fui dono de uma empresa de importação e distribuição que movimentava 30 milhões de reais por ano no auge dos anos 2000. Tive um escritório na Faria Lima, naquele quarteirão que os paulistanos de dinheiro sabem que significa chegada. Trabalhei com fornecedores da Ásia, da Europa, de distribuidoras americanas. Construí relacionamentos em 3 continentes. Tive uma casa em Morumbi, 4 quartos, piscina, churrasqueira, o jardim que minha mulher regava todo sábado de manhã como se fosse um ritual sagrado. Tive uma esposa de 26 anos. Tive uma filha e um filho que me ligavam todo domingo à tarde sem que eu precisasse pedir. E eu estou aqui, nesse carro, nesse estacionamento, comendo o que sobrou do almoço de ontem e ouvindo as motos dos aplicativos passando lá fora. Você acha que isso acontece com quem é burro? Com quem nunca construiu nada, nunca arriscou, nunca foi além do básico? Então você não está pronto para o que eu vou dizer. Mas fica, escuta até o fim. O que eu tenho para te falar é a única verdade que você nunca vai ouvir dita em voz alta no almoço de domingo da sua família. E você precisa ouvir isso antes de achar que está seguro. Não vá embora. Se inscreve. Deixa um comentário. Não como fã, como testemunha. É a única coisa que ainda me resta pedir. Meu nome é Jorge. Jorge Antônio Santos. Nasci em 1945 em São Paulo. Filho de um torneiro mecânico da indústria automobilística e de uma costureira que trabalhava em casa para ajudar no orçamento da família. Morávamos na Lapa, num sobrado que meu pai comprou nos anos 60, com 20 anos de economia e um empréstimo do banco que levou mais 18 anos para pagar. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente para que meu pai repetisse sempre que o suficiente é tudo que você precisa para começar e que o começo é a coisa mais importante de qualquer história. Eu terminei o colegial e não fiz faculdade de imediato. Não tinha dinheiro para isso no momento certo, e a São Paulo dos anos 60 era uma cidade que ainda acreditava que quem quisesse trabalhar achava trabalho, e achava mesmo. Entrei como assistente de vendas numa distribuidora de produtos domésticos na Moca, ganhando o suficiente para ajudar em casa e guardar um pouco todo mês.
aprendi a vender. Aprendi a calcular margem sem calculadora, a negociar prazo com um fornecedor que não queria dar prazo, a entender o que o cliente quer antes que ele saiba que quer, que é a coisa mais valiosa que existe no comércio. Aos 30 anos, fiz um curso técnico de comércio exterior numa escola particular no Brás, pagando as mensalidades com o que ia guardando, e percebi que era ali que estava o meu caminho, nas importações, nos produtos que o Brasil ainda não sabia fazer tão bem, mas o mundo já sabia, na diferença entre o preço de lá e o preço de cá, que um homem informado e disposto a trabalhar podia transformar em negócio sério. Em 1978, abri a Santos e Associados Importações Limitada, com um sócio que saiu em 1983 e um capital que me custou 3 anos, vendendo um apartamento, pedindo emprestado e não dormindo direito por meses. A empresa começou importando ferramentas, depois equipamentos de escritório. Depois, nos anos 90, quando a abertura econômica do Collor e depois do Plano Real mudaram tudo, a empresa explodiu. O Brasil inteiro estava louco para comprar produto importado. E eu tinha os fornecedores, tinha os contatos, tinha a estrutura. De 1994 a 2004, foram os melhores 10 anos que um importador podia ter neste país. Maria Clara veio de Campinas. Nos conhecemos numa feira de negócios no Anhembi em 1977, no ano em que eu ainda montava a empresa e não tinha nada além de determinação e um terno emprestado. Ela era gerente administrativa de uma empresa de móveis e entendia de números com uma clareza que eu admirei desde o primeiro almoço. Ficamos juntos por mais de 26 anos. Nossos filhos, Patrícia e Lucas, cresceram no Morumbi, com escola boa, viagem de férias para a Florida de 2 em 2 anos, inglês desde os 6 anos, tudo que a classe média paulistana dos anos 90 acreditava ser os fundamentos do futuro. Maria Clara cuidava de tudo com uma competência que eu confundia com facilidade, porque ela fazia tudo parecer fácil. Nunca era fácil. Ela só tornava invisível o esforço que era necessário. Nos domingos, a nossa casa era ponto de encontro. Parentes de Campinas, sócios e parceiros de negócio, amigos do clube. Maria Clara fazia feijoada, uma feijoada de verdade, que começava sábado com a carne de porco na salmoura, ou churrasco, que eu mesmo fazia na churrasqueira do quintal, escolhendo a picanha na açougue da Rua Fidalga, com aquele cuidado que só faz sentido para quem cresceu sem ter carne boa na mesa toda semana. A casa cheirava a alho, carvão, laranja e aquela mistura de perfume e cerveja que só existe num domingo paulistano com gente que se quer bem.
Lucas tinha uns 12 anos e ficava ao meu lado na churrasqueira, ajudando, basicamente perguntando coisas e atrapalhando. E eu deixava, porque um dia ele ia entender que estar ali era o ponto, não o churrasco em si. Tem uma tarde que eu não esqueço. Lucas veio me encontrar no escritório de casa um sábado e olhou as fotos que eu tinha pendurado na parede. Eu numa feira em Xangai, em 1997. Eu num evento da Fiesp. Eu apertando a mão de um distribuidor americano em Miami. Ele ficou olhando por um tempo e disse: "Pai, um dia eu quero ter uma história assim." Sem comparar, sem cobrar, só disse que queria ter uma história. Aquilo ficou em mim de um jeito que eu não esperava. Fico pensando nisso aqui, no escuro desse estacionamento, mais do que em qualquer negócio que fechei. A primeira vez que entrei num cassino foi em Las Vegas, numa viagem de trabalho em 1999, uma convenção de distribuidores americanos que incluía um jantar e uma noite num hotel-cassino na Strip. Aquilo era outro mundo. As luzes, o barulho, a escala absurda de tudo. Me sentei numa mesa de blackjack por compromisso social e ganhei $600 em 45 minutos. Não era o dinheiro. $600 não significavam nada para o meu volume de negócio daquela época. Era a sensação. 20 anos administrando uma empresa, tomando decisões sobre importações que chegavam no porto ou não chegavam, sobre câmbio que subia de madrugada, sobre clientes que pagavam e clientes que não pagavam. 20 anos de decisões com consequências que duravam meses, que dependiam de dezenas de variáveis fora do meu controle. Ali naquela mesa existia só aquela mão de cartas, só aquele momento, só aquela resposta imediata. Era uma limpeza de cabeça que eu não sabia que precisava. Voltei para Las Vegas no ano seguinte, numa viagem que justifiquei como networking. E no seguinte, descobri os cassinos em Punta del Este, onde muitos paulistanos da minha geração iam de férias. Descobri o Copacabana Palace, no Rio, que tinha uma espécie de área de jogos discreta. No Brasil, o cassino era proibido desde 1946, então a gente tinha que viajar ou encontrar os caminhos paralelos. E eu fui encontrando. Primeiro, viagens programadas. Depois, quando o jogo online começou a crescer nos anos 2000, a tela do computador. Aquilo era pior porque era onipresente. Em qualquer momento, a qualquer hora, sem precisar sair do escritório na Faria Lima. Nos primeiros 2 anos de jogo online, fiquei mais ou menos no empate. Perdia, ganhava, perdia. Contabilizava como entretenimento de executivo, como golfe, como claro de tio rico que bebe uísque caro. A lógica era: posso me dar ao luxo. Não percebi quando parei de ser o que pode se dar ao luxo e virei o que não pode mais parar. As apostas esportivas vieram depois.
Campeonato Brasileiro, Champions League, NFL, que eu acompanhava por causa de parcerias com distribuidores americanos. Encontrei um homem chamado Marcão, que operava uma rede de apostas informais em São Paulo, com agenciadores em vários bairros e uma plataforma própria que funcionava antes das casas legalizadas chegarem. Comecei com R$ 500 por semana, depois 5.000. Depois, em semanas específicas, 20, 30 mil reais. Tinha um sistema, tinha análise, tinha a arrogância perfeita do homem que confunde inteligência empresarial com capacidade de bater a sorte. O primeiro ano em que perdi mais do que a empresa lucrou, atribuí à instabilidade do mercado internacional. No segundo, a desvalorização do real. No terceiro, usei dinheiro da empresa para cobrir dívidas pessoais. Aquela é a linha que não se deve cruzar. E eu cruzei num dia de terça-feira normal, sem drama, como se fosse uma transferência ordinária. Maria Clara descobriu através de um extrato bancário que apareceu errado numa conciliação que ela fazia todo mês. Ela não era sócia formal da empresa, mas conhecia os números daquela empresa como conhecia os quartos dos filhos. Me esperou na mesa da cozinha. Quando cheguei, os papéis estavam todos ali. Ela não gritou. Maria Clara nunca gritou. Me olhou e disse: Jorge, me conta a história completa, não a versão que você preparou, a completa. Eu tinha 45 anos de vida adulta e nunca me senti menor do que naquele momento, sentado na minha própria cozinha em Morumbi, sem conseguir olhar nos olhos da mulher que eu tinha escolhido. A empresa fechou em 2007, depois de 29 anos de existência. Eu tinha montado aquela empresa do zero, sem herança, sem padrinho, sem favorzinho de governo. 29 anos. A crise do subprime americano, que derrubou o crédito internacional no segundo semestre daquele ano, foi o estopim, mas o barril de pólvora era inteiramente meu, construído por mim, cheio por mim, ao longo de quase uma década. Os fornecedores internacionais pararam de fiar quando os atrasos começaram. A Faria Lima ficou para trás. Demiti 32 funcionários em 2 meses, gente que tinha me seguido por 10, 15 anos. Isso pesa de um jeito diferente de qualquer prejuízo financeiro. A casa do Morumbi foi para leilão. Maria Clara foi com os filhos para a casa da mãe dela, em Campinas. Patrícia me mandou uma mensagem no dia em que soube de tudo, que dizia apenas: Pai, me liga quando estiver pronto para ser honesto. Nunca liguei de um jeito que satisfizesse o que ela estava pedindo. Trabalhei em consultoria de comércio exterior por alguns anos. O nome ainda abria portas, por um tempo. As apostas não pararam. As plataformas legalizadas que chegaram depois de 2018 eram piores do que tudo que veio antes. Gamificadas, onipresentes, aceitando Pix. Perdi o último apartamento em 2016. Desde então,
O Gol é o endereço. 8 anos nesse carro. São Paulo é uma cidade grande o suficiente para que um velho num Gol não apareça para ninguém, especialmente na Vila Madalena, onde o movimento é intenso e ninguém para se perguntar quem é aquele carro que está sempre no mesmo canto do estacionamento. Aprendi onde ficam os banheiros públicos que não fecham de madrugada. Aprendi quais padarias do bairro jogam fora o que sobra antes de fechar. E que se você aparecer com simpatia e sem arrogância, às vezes te oferecem sem que você precise pedir. Aprendi que São Paulo tem uma rede de centros de convivência e serviços sociais que a maioria das pessoas que tem casa nunca vai precisar conhecer, e que essas pessoas que trabalham lá são, muitas vezes, o tipo de ser humano que faz qualquer história sobre esta cidade ainda valer alguma coisa. Um rapaz do Centro de Convivência da Consolação me deu um pão de queijo certa manhã, sem me perguntar nada, sem me olhar de cima, só porque me viu sentado no banco de fora, com cara de quem precisava. Aquilo valeu mais do que muito aperto de mão firme que recebi ao longo de 29 anos de negócio. Lucas tem filhos. Soube pela Patrícia, que me manda uma mensagem no meu aniversário, curta, mas manda. Tenho netos que nunca me viram. Existe uma versão desta vida onde estou na churrasqueira de domingo ainda, com Lucas me atrapalhando do lado e Maria Clara dentro de casa preparando a feijoada e o Campeonato Brasileiro passando na televisão. Essa versão existiu. Eu joguei ela fora, aposta por aposta, durante 18 anos, com total convicção de que era diferente dos outros. No porta-luvas guardo um cartão de visita. O último que imprimi, de 2006, um ano antes de tudo acabar. Jorge Antônio Santos, diretor executivo, Santos e Associados Importações. Papel grosso, relevo, aquela seriedade de papelaria cara que alguém da Faria Lima usava para dizer sem dizer que tinha chegado. Ainda tenho um maço. Não distribuo mais, mas não consigo jogar fora. É o único objeto que ainda diz, sem que eu precise explicar, quem eu fui antes de me tornar o que sou agora. 80 anos. Não tem janela de reconstrução. Não tem rodada que recupera o que foi perdido. O que eu destruí de forma permanente. Não por falta de inteligência, não por falta de esforço, não por falta de informação. Eu sabia o que estava fazendo, eu sabia o custo e fiz de todo jeito, todo dia, por anos. Essa é a coisa mais difícil de olhar de frente. Não foi ignorância, foi escolha, repetida, consciente, impossível de parar. O jogo não parou porque eu me curei. Parou porque não sobrou mais nada para apostar. Se você tem alguma coisa que está escondendo, qualquer coisa, não importa o tamanho que parece agora, eu sou onde esse caminho termina. Não a placa de aviso na rodovia, o fim da rodovia. Fica até o final.
se inscreve, deixa um comentário, não como fã, como testemunha. É o único presente que ainda posso te dar.